Olá, agora continuaremos vendo o cadastro dos processos trabalhistas, aqui referente ao 2500. Então, aqui na segunda grid temos as informações do contrato, que se refere aos dados do contrato do meu funcionário vinculado ao meu processo. Então, aqui, primeiramente, vamos estar vendo a regra de cada campo para preenchimento. Então, aqui, o campo sequência é o número de sequência dos contratos vinculados ao processo. Aqui o contrato do empregado, o campo para informar o código do funcionário, caso mesmo já tenha cadastrado no banco de dados. Quando o campo for preenchido e o funcionário tiver dados no banco de dados, irá puxar automaticamente os dados do contrato que estão cadastrados lá no cadastro geral do funcionário. Campo filial, informar a filial referente ao local de trabalho do funcionário. Tipo de contrato que se refere ao processo ou demanda submetida a CCP ou ANINTE, que os valores válidos temos trabalhador com vínculo formalizado, sem alterações nas datas de admissão e desligamento, trabalhador com vínculo formalizado com alteração apenas na data de admissão, trabalhador com vínculo formalizado com inclusão ou alteração da data de desligamento. Então, essa opção aqui é somente quando tem alteração da data de desligamento, onde a data de admissão permanece a mesma. Trabalhador com vínculo formalizado com alteração nas datas de admissão e de desligamento, empregado com reconhecimento de vínculo e trabalhador sem vínculo de emprego e sem reconhecimento de vínculo empregatício. Aqui temos o campo indicativo do evento declarante, indicativo se o contrato possui informação no evento S2190, S2200 ou S2300. Então, se eu enviei esses eventos para o funcionário e são processados, eu vou marcar com sim. Caso ele não tenha enviado eles para o E-Social, vou estar marcando com não. Data de admissão origem. Preencher com a data de admissão original do contrato, data que foi antes da alteração. Esse preenchimento, então, ele é obrigatório e exclusivo se no tipo de contrato aqui for 2 ou 4 e se no indicativo do evento de admissão declarante tiver não. Então, ele só vai ficar habilitado e obrigatório quando o meu tipo de contrato for 2 ou 4 e aqui meu indicativo de evento de admissão declarante ele estiver com a opção não. Aí eu vou estar informando a minha data original da admissão. Indicativo de reintegração, então esse campo é indicativo da reintegração do funcionário, então vou preencher com sim e não. Esse campo ele vai ficar obrigatório para preenchimento quando o tipo de contrato for diferente de 6 e o indicativo de admissão declarante for sim. Caso esse campo for preenchido com a opção sim, então deve existir um evento de reintegração, o S2298, para a matrícula informada com o mesmo número de processo cadastrado. Então, se aqui eu marcar com a opção sim, eu devo ter cadastrado lá na minha reintegração, informando o mesmo número de processo aqui do processo trabalhista para que ele possa processar o 2500 sem erros. Aqui alteração de categoria, indicativo se houver reconhecimento de categoria do trabalhador, diferente da que foi cadastrada em 2200, 2190, 2300. Reconhecimento de natureza da atividade, indicativo se houver reconhecimento de natureza da atividade diferente do que foi cadastrado. Alteração do motivo de desligamento, indicativo se houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do que foi informado em 2299, indicativo de unicidade contratual, indicativo se houve reconhecimento de unicidade contratual, campo matrícula, então a matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa,
Então, se meu indicativo de admissão declarante for não, deve ser informada uma matrícula para o trabalhador. Se o indicativo de declarante for sim, deve ser correspondente à matrícula informada pelo empregador no evento 2190, 2200 ou 2300. Categoria: informação obrigatória e exclusiva, se indicativo de evento admissão declarante for não, ou se no campo de matrícula não estiver preenchido. Então, aqui, se meu indicativo de categoria for não e a minha matrícula não estiver preenchida, vai ficar obrigatório. Se meu indicativo de evento declarante for sim, mas a minha matrícula não estiver preenchida, o campo permanece obrigatório. No momento que o indicativo de evento de admissão declarante está com a opção sim e a minha matrícula é informada, o campo ele não fica mais obrigatório, pois não é mais necessário enviar essa informação. Campo categoria origem. Esse campo ele vai ficar visível e obrigatório se no campo categoria estiver com as opções 401 e 410. Então, aqui quando eu for utilizar a categoria 401, o campo vai ficar obrigatório para preenchimento. Eu vou informar qual foi a categoria origem desse contrato. E quando for 410, ocorre o mesmo. Vou informar qual foi a categoria origem para esse contrato. Data de início. Informação obrigatória exclusiva se o tipo de contrato for 6 e indicativo do evento declarante for não, ou se o campo matrícula não estiver preenchido. Se o campo matrícula não estiver preenchido, deve ser uma data igual de início informada no evento 2300. Então, aqui ele vai ficar obrigatório. Quando o meu tipo de contrato for 6, meu indicativo do declarante for não, ou se a minha matrícula não estiver preenchida. Então, nesse caso aqui, se eu preencher a matrícula e esses campos estiverem com 6 e não, ele vai ficar obrigatório. No momento que eu troco de contrato, ele não fica mais obrigatório e não fica habilitado. Então, no campo cargo, eu vou informar aqui o código do cargo do funcionário, natureza da atividade, vou informar aqui se é trabalhador urbano ou trabalho rural. Tipo de regime trabalhista, vou estar informando qual é o tipo do regime, tipo de regime previdenciário. Vou estar aqui informando a data de admissão. Vou preencher aqui o tipo de tempo parcial da escala do funcionário. Temos aqui a opção nomear contrato em tempo parcial, limitado a 25 horas semanais, limitado a 30 horas semanais, limitado a 26 horas semanais. E tipo de contrato, se ele é um contrato de prazo indeterminado, prazo determinado definido em dias ou prazo determinado vinculado à ocorrência de um fato. Então, esses campos aqui que vimos agora, eles são referentes ao contrato do funcionário. E aqui agora começa algumas particularidades. Então, aqui os campos são referentes ao contrato de prazo determinado, então ele vai ficar habilitado aqui quando eu estiver usando aqui no tipo de contrato a opção 2 ou 3. Ao informar a opção 2 aqui, eu vou informar a data do término e se teve cláusula signatória na rescisão, sim ou não. E quando eu informar o tipo de contrato 3, vai estar habilitando também o objeto do prazo determinado, onde vou estar especificando qual foi o tipo de trabalho desse prazo determinado. Aqui tem as informações relativas à sucessão de vínculo, a transferência do funcionário
Então, aqui vou estar informando o tipo de inscrição do empregador anterior, se não se aplica, se não teve a transferência, ou se teve, vou informar aqui o CNPJ ou o CPF, vou estar informando a inscrição do empregador anterior, a matrícula anterior e qual foi a data de transferência. Aqui os dados sobre o desligamento, então a data da rescisão, a causa da rescisão, a data projeção do API e aqui o motivo de término diretor com FGTS. Então esse campo aqui ele só vai ficar habilitado quando for a categoria 721. Daí aqui temos informações dos períodos e valores. Então, o campo competência inicial vai formar a competência inicial que se refere ao processo. O campo competência final vai informar a competência final que se refere ao processo. Repercussão do processo. Vou estar informando aqui qual foi o tipo da decisão, se foi decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória, se foi decisão sem pagamentos de verbas de natureza remuneratória, pois o valor total das verbas remuneratórias. Vou estar informando aqui o valor que consta no processo. Se caso a minha decisão foi sem o pagamento, esse campo não vai ficar habilitado. Somente vai ficar habilitado se tiver com a opção 1. Que se tiver valor de aviso prévio indenizado, projetado, valor de verbas indenizatórias, vou estar informando, senão ele fica com o preenchimento zerado. Se teve base de multa rescisória da FGTS, também estaria informando. No momento que informa uma base, ele vai habilitar o campo pagamento direto ao trabalhador, onde devo estar informando se teve pagamento direto ao trabalhador, sim ou não. Aqui na aba dependentes, então, vou estar informando os dependentes que estão vinculados a esse meu funcionário ao processo, que vou estar colocando o código de dependente, o nome, o CPF e o parentesco. E aqui o campo descrição de dependência, eu só vou informar ele quando o meu parentesco for do tipo 99. Então, se aqui for o meu parentesco tipo outros, eu vou estar informando aqui na minha descrição de dependência. Nos demais casos, esse campo não deve ser preenchido, deve ficar sem o preenchimento.